Vamos ler então. Capítulo 1, versículo 4, a palavra de Deus fala da seguinte maneira. 3 e 4, diz a palavra do Senhor da seguinte forma. Hoje nós iremos estudar esse assunto. Apesar de que no card da igreja está aí ações, o bem e o mal, no livro de Daniel, nós iremos estudar a influência tridimensional de Babilônia, no capítulo 1 do livro de Daniel. E a palavra de Deus diz aí no versículo 3 e 4, capítulo 1, verso 3 e 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O livro de Daniel é um livro muitíssimo importante para todos nós na atualidade, para todos os cristãos, para todos que aqui estamos. Na realidade, quando nós abrimos o livro de Daniel e quando nós o lemos, e se nós nos dedicamos, nós vamos entender que é um livro de oração, é um livro de devoção, é um livro de muita cultura, é um livro de muita profundidade. E é um livro escrito para jovens também. É um livro do qual nós extraímos lições grandiosas para a nossa vida, especialmente para nos escudarem, para nos defenderem dos desafios da atualidade em nossa jornada espiritual. Os versos que nós acabamos de ler, eles retratam a invasão de Nabucodonosor sobre Jerusalém. E nessa invasão, o imperador deu ordem para que alguns jovens fossem recolhidos, para que alguns jovens fossem trazidos de Judá para a Babilônia. E esse sequestro desses jovens, a retirada deles da sua cultura local, tinha alguns objetivos muito específicos, objetivos políticos e objetivos espirituais. E esses objetivos de Babilônia se tornaram grandes desafios para a juventude do povo de Deus naquela ocasião. Na verdade, os judeus estavam colhendo o resultado da sua vida pecaminosa de anos de desafio contra Deus. Agora chegou o momento do juízo sobre Jerusalém, o momento do julgamento. O livro de Daniel é um livro que fala de julgamento praticamente em cada uma das suas páginas. E aí também nesse livro nós vemos a grandeza da soberania de Deus. Mas nestes versos que nós acabamos de ler, e pelo menos nessa noite, eu quero falar sobre 3 ações específicas de Babilônia que afetariam direto os jovens de Deus e que têm implicações para a vida da juventude de Deus na atualidade. A mensageira do Senhor Ellen White diz que fortes eram as tentações que os rodeavam nessa corte corrupta e luxuosa, mas eles permaneceram incontaminados. Eu imagino que quando aqueles meninos chegaram em Babilônia, que eles passaram através do portal de Estar, um portal que hoje está reproduzido na sua grande maioria, lá no Museu do Pérgamo, em Berlim. Eles devem ter ficado maravilhados com a beleza daquela cidade. A Babilônia era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E o portal de Estar, que na sua grande maioria está lá no Museu de Berlim, no Museu do Pérgamo, ainda é uma obra de arte encantadora, com seus azulejos azuis, com os leões entalhados ali, é uma obra de arte maravilhosa. Então, quando entrou aquela procissão de cativos, eu imagino que foi muito semelhante à entrada de José no Egito, olhando a imponência da estrutura daquelas pirâmides construídas há muito tempo no passado. E sabe, queridos, tudo isso é arrebatador para os sentidos. Ainda mais quando nós saímos de uma realidade mais simples e quando nós vamos de uma realidade do interior para a realidade de uma metrópole, a grande tendência é nós ficarmos encantados com as belezas que nós vamos ver, as belezas estruturais ao nosso redor. Por isso, a mensageira do Senhor diz que fortes eram as tentações
que os rodeavam nessa corte corrupta e luxuosa, mas eles permaneceram incontaminados. Quais foram as principais tentações pelas quais esses meninos passaram? Em primeiro lugar, irmãos, foi a tentação mental. A tentação da mudança de mente, da transformação mental ou da transformação da cosmovisão daqueles meninos. Daniel 1, verso 4, eu quero reler esse texto. E a palavra de Deus diz assim: tragam jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Esses meninos, eles já eram inteligentes, eles já eram destacados, eles eram de sangue real lá em Judá. E agora, quando eles são trazidos do seu ambiente para a Babilônia e o Egito tinham um propósito muito específico e muito assertivo. Qual era o propósito? Trazer os melhores de cada localidade, de cada país dominado. Para quê? Para que eles fossem treinados em toda a ciência, em toda a filosofia, na arte da política, na arte da liderança, para que um dia no futuro, se eles voltassem para seus países de origem, eles voltavam com o corpo de judeu, com o corpo daquela nacionalidade, mas eles voltavam com uma mente completamente diferente, uma mente treinada nos moldes da cultura do povo que conquistou. Sabe o que significa isso? Transformação de cosmovisão. Transformação de cosmovisão. E eu quero dizer então, queridos, que havia muitos perigos em tudo aquilo. Falar a língua de Babilônia era como se fosse um treinamento para que houvesse um entendimento prático com os babilônios. Eles tinham que ser treinados na língua suméria. Eles tinham que ser treinados no acadiano. Eles tinham que ser treinados, muito provavelmente, no aramaico também. Eles tinham que ser treinados, aliás, no aramaico não, no acadiano, no sumério e nas línguas daquele povo, língua do comércio, língua da religião, a língua da cultura. Eles precisavam aprender a escrever nos tabletes que eram feitos de argila. A língua babilônica era uma língua bastante complexa, mas aqueles meninos precisavam passar por esse treinamento. Agora, por incrível que pareça, essas palavras não estariam escritas aqui se elas não tivessem um profundo efeito na cabeça deles, na mentalidade deles. A língua é praticamente o principal patrimônio de um povo. É o que define, basicamente, a sua identidade. Agora, queridos, eles estavam ali para serem treinados. E sabe, essa influência universitária sobre os jovens cristãos, para afastá-los de Deus, do criacionismo e da fé, a influência da universidade naquele tempo e na atualidade é uma influência tremendamente grandiosa. Martinho Lutero, ele chegou a dizer numa das suas falas, que ele considerava a universidade como o portal do inferno, ou as portas do inferno. Porque quando nós ouvimos uma declaração dessa, talvez a gente até chegue a imaginar que Martinho Lutero está sendo retrógrado. E essa citação de Martinho Lutero é reproduzida no livro O Grande Conflito, por Ellen White, e se ela é reproduzida no livro de Ellen White, é porque ela tem uma fundamentação muito grande, e é um ambiente que não precisa nos preocupar. Precisamos amar o conhecimento, precisamos fazer planos de entrar na faculdade, precisamos fazer planos de crescer intelectualmente, mas nunca às expensas da nossa fidelidade para com Deus. O ambiente universitário é um ambiente extremamente desafiador para os jovens de Deus. Sabem, queridos, 70% dos jovens cristãos abandonam a fé na universidade. 70%. 80% passam a questionar suas crenças ante os novos conhecimentos. Eu já perdi alguns amigos para o ambiente da universidade. Eu tinha um jovem
que foi praticamente muito próximo de mim quando eu era pastor lá em São Luís, no começo do meu ministério. E esse menino, inteligentíssimo, envolvido no clube de desbravadores, um garoto fantástico, fiel, o pai dele um homem de Deus. Mas o tempo foi passando, e ele foi crescendo. Daqui a pouco ele fez um curso para o Corpo de Bombeiros, ele entrou na academia, se tornou um oficial do Corpo de Bombeiros, entrou pelo ramo do direito e se tornou um menino brilhante. Mas ele abandonou a fé. E um dia, um dos colegas da igreja, conversando com ele, perguntou: por que você abandonou a fé? E ele fez a seguinte declaração: eu cheguei às bordas do poço do conhecimento, do poço da filosofia, e eu perguntei para mim mesmo: entro ou não entro? Aí ele responde: eu resolvi entrar. E ele entrou. Entrou para nunca mais sair. Recentemente esse colega faleceu, jovem ainda, jovem. E eu fico me perguntando, baseado na experiência desse meu amigo, como é a cabeça da nossa juventude hoje em relação ao conhecimento e em relação a essa formatação no ambiente universitário. Não sou contra o conhecimento, pelo contrário. Aqueles que me conhecem sabem que um dos quartos da minha casa só tem livros. Apenas livros. Eu amo os livros. Amo o conhecimento. E quero até dizer para vocês que o conhecimento filosófico é um conhecimento extraordinário. Mas nunca entre pelos caminhos da filosofia se você não tiver uma profunda base bíblica. Uma profunda fundamentação na palavra do Senhor. Não se arrisque a entrar em caminhos perigosos. Muito cuidado com isso. Agora, queridos, quando nós olhamos então para esse quadro, onde 70% dos jovens cristãos abandonam a fé na universidade, 80% passam a questionar suas crenças ante os novos conhecimentos. A minha pergunta é: você está bem fundamentado na palavra de Deus, a ponto de qualquer vento de doutrina ou a ponto de qualquer novo conhecimento te sacudir? Quando nós olhamos para Daniel e seus companheiros, nós percebemos, nós entendemos claramente que esses meninos estavam tão bem fundamentados quando eles vieram de suas casas. E se eles estavam bem fundamentados, nós podemos olhar nas entrelinhas que eles tinham pai e mãe que oravam, que os ensinaram, que os educaram nos seus joelhos a crerem na palavra do Senhor, e não somente a crerem, a obedecerem à palavra do Senhor. Sabem, queridos, isso é maravilhoso quando nós olhamos nas entrelinhas. Agora, eu quero ainda demorar aqui um pouquinho e dizer uma coisa para vocês. O conhecimento de Babilônia era muitíssimo interessante, como eu falei anteriormente. O propósito de Babilônia era treinar a mentalidade desses meninos, modificando a sua cosmovisão. Cosmovisão. Essa é uma palavra na qual eu ainda não pude me deter nessa igreja para fazermos grandes reflexões. Mas eu quero dizer para vocês, queridos irmãos e irmãs, que cosmovisão não é uma visão do cosmo de forma superficial. A cosmovisão é a nossa forma de ver o mundo. Eu diria que são as lentes que nós usamos para ver o mundo. Cosmovisão é aquilo que subjaz as nossas ações. Cosmovisão é aquilo que molda o nosso pensamento. Cosmovisão é a forma como nós medimos todas as coisas. E eu me preocupo quando eu falo de cosmovisão, porque a igreja está cheia de crentes que aceitaram a Jesus, mas ainda não colocaram as lentes da palavra de Deus para fazerem uma leitura crítica de todo mundo ao redor pela ótica da palavra. É a palavra de Deus, irmãos e irmãs, que me dá fundamentação para que eu tenha uma visão integrativa de todas as coisas que acontecem ao meu redor. Eu fico impressionado como muitas pessoas estão sendo tão influenciadas pelo mundo e elas começam a trazer os costumes do mundo para dentro da igreja, porque a cosmovisão não mudou. A cosmovisão não mudou. Em outras palavras, Cristo não entrou na mente.
para que a partir daí as coisas sejam avaliadas pela perspectiva da palavra e não diferentemente. Quando nós trazemos de fora comportamentos que nós queremos inserir aqui, é porque na verdade a nossa cosmovisão não é a daqui, é a lá de fora. Olha como isso é perigoso e como isso é sério. O que Babilônia estava tentando fazer? Babilônia, na sua primeira tentação, na sua primeira influência, está querendo mudar a mentalidade dos jovens de Deus. E sabem, queridos, quando a palavra de Deus diz aqui que eles deveriam ser treinados nas ciências de Babilônia, isso significa que eles deveriam ser treinados na astrologia. Os babilônicos eram excelentes matemáticos e eles usavam um sistema matemático sexagesimal, o sistema dos círculos, da hora. Por isso que eles adoravam sol, lua também, e a história do 6 é muito comum na Babilônia, no seu sistema matemático. Mas sabe de uma coisa, queridos? Imaginem a quantas tentações esses meninos foram expostos lá na universidade. Eles tiveram que lidar com a arte da adivinhação, com a arte do espiritismo. E eu quero dizer uma coisa: será que não são esses os enfrentamentos que nós temos na atualidade também? Estamos cercados. Os nossos jovens estão expostos lá na universidade ao doutrinamento de toda a natureza. Não apenas político, mas espiritualístico também. E às vezes quando eu trovejo aqui do púlpito falando para a juventude da igreja, se vocês estão lendo a Bíblia, talvez isso pareça tão chato. Mas não é chatice. É apenas a preocupação de saber que o único fundamento no qual estamos seguros para vencer essas tentações sutis é na palavra de Deus. Eu tenho um amigo que estudou teologia comigo. Hoje ele é médico. É mestre em psicologia. Era um menino brilhante, grande amigo. Depois de algum tempo ele deixou o ministério. E eu liguei para ele uma certa vez e ele disse assim: não creio mais na Bíblia. Não creio mais na Bíblia. E eu perguntei para ele: por que você não crê mais na Bíblia? E eu fiz uma pergunta a mais: o que te fez não crer mais na Bíblia? Aí ele me disse: eu li fulano e cicrano, 2 autores seculares, 2 autores ateus e que usam uma hermenêutica muito diferente da nossa. Ele disse assim: depois que eu fiz essas leituras, eu não consigo mais acreditar na palavra de Deus. Agora o que diz a mensageira do Senhor? Vamos ler juntos. Aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás devem guardar as entradas da alma. Devem evitar o que, irmãos? Ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. Que citação extraordinária. Aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás devem guardar as entradas da alma. Quais são as entradas da alma? Os 5 sentidos. Os 5 sentidos. E aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás devem guardar as entradas da alma. Devem evitar ler, ver ou ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 107. A leitura limpa e sã será para o espírito o que é o corpo, o que é para o corpo o alimento saudável. Leia um livro ruim e sua mente será cheia de pensamentos ruins. Leia bons livros e a sua cabeça vai se ampliar. Albert Einstein diz que quando o nosso cérebro é esticado por uma boa ideia, nunca mais ele volta à sua dimensão normal. Mas eu também ouso dizer que quando o teu cérebro é afetado por uma ideia ruim, essa ideia ruim pode dar uma grande colheita. Irmãos e irmãs, jovens da minha igreja, nós precisamos ver na semente a colheita. Nós precisamos ter a sabedoria, a sensatez e a prudência de ver na semente a colheita. Segundo ponto,
onde Babilônia tentou afetar de maneira profunda, de maneira drástica, a vida dos jovens de Deus, é no aspecto físico, no aspecto físico. A palavra de Deus diz aí em Daniel 1, verso 5, da seguinte forma, diz assim: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Determinou-lhes o rei a ração diária. Parece uma bobagem, mas quando a palavra de Deus fala que o rei determinou a ração diária deles, queridos, nas entrelinhas, Nabucodonosor está se colocando no lugar de Deus. Ele está querendo assumir na vida daqueles meninos um papel que era exclusivo para Deus. Quem determina a dieta do homem lá na criação é Deus. Nós vamos encontrar no livro de Daniel um confronto muito grande entre o verdadeiro Deus, o Deus Criador, e os falsos deuses da Babilônia. Na verdade, um dos temas principais de Daniel, algo que está em jogo nesse livro, é a soberania de Deus. Como está em jogo na atualidade também. Agora, uma coisa muito especial no livro de Daniel, é através de Daniel e seus companheiros, que Deus manifesta o seu poder soberano sobre Babilônia. E eu quero dizer para a minha amada igreja, que Deus está muito interessado em usar os seus servos na atualidade, para também demonstrar o seu poder soberano sobre essa terra. Acima de tudo, através de um testemunho contundente de fé. Agora, Nabucodonosor se apresenta numa tentativa de tomar o lugar de Deus. Ele determina a ração diária para que aqueles jovens se alimentassem daquela forma. Qual o problema disso? O grande problema é que todo aquele alimento, irmãos, ele era oferecido aos ídolos. Todo aquele alimento, antes de chegar na mesa do rei, primeiro ele era oferecido para os deuses da Babilônia. Daniel e seus companheiros aprenderam que eles não tinham nada a ver com a idolatria. Eles aprenderam que a idolatria era um pecado. E eu gostaria de abrir uma notinha de rodapé para dizer uma coisa para vocês. Por que que Deus abomina tanto a idolatria, irmãos? Por quê? Pelo menos por 2 razões. Por quê? Primeira razão, porque a única imagem de Deus autorizada na terra é o homem. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Essa é a primeira razão. Então, qualquer tentativa humana de fazer uma representação divina era uma negação da imagem de Deus reproduzida no homem. Segunda razão, nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Quando nós adoramos a Deus, irmãos, a adoração a Deus nos torna pessoas mais inteligentes. A adoração a Deus não é uma coisa irracional. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos oferecer a Deus o nosso corpo como sacrifício santo e racional. Ou seja, adorar a Deus exige reflexão. A fé não é mente capta, a fé não é burra, a fé não é irracional. Pelo contrário, a fé também não é cega. A fé verdadeira, ela é inteligente, ela é fundamentada nas evidências da palavra, e as evidências da palavra nos levam a contemplar as obras ao nosso redor e a reverenciar a grandeza do poder criativo de Deus. Eu fico fascinado quando nós olhamos, por exemplo, para o universo, para a grandeza do cosmos, a imensidão das galáxias. E quando nós contemplamos essa grandeza, irmãos, nós precisamos então nos curvar diante do Deus Criador de tudo isso. Eu fico encantado quando nós olhamos, por exemplo, para uma célula tão pequenininha, nem sequer é visível ao olho nu, mas quanta grandeza existe dentro de uma célula. É um universo microcósmico. Quem criou tudo isso? Deus. Então, quando nós, de forma inteligente, contemplamos a grandeza de Deus, a adoração nos leva a ser pessoas mais inteligentes. No entanto,
Quando o ser humano se ajoelha diante de uma imagem de escultura, uma imagem morta, uma imagem sem vida, ele está anulando a sua inteligência. Em consequência, ele vai se tornar também semelhante àquilo que ele adora. Há um teólogo chamado Gregory Bill, e ele escreveu um livro exatamente com esse título: Nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Por isso, queridos, quando aquela alimentação vem para os jovens de Deus, além de ser uma alimentação prejudicial à saúde, era uma alimentação relacionada com os ídolos, e o apóstolo São Paulo diz que, na verdade, os demônios se colocam por trás dos ídolos, e eles não poderiam adorar nem os ídolos e nem aquilo que estava por trás. Na verdade, havia um grande conflito em tudo aquilo. E sabem, queridos, quando nós olhamos para esse aspecto dessa tentação para os jovens de Deus, nós precisamos entender uma coisa. Eles tinham ensinados que Deus lhes pediria conta das suas faculdades e que jamais deveriam diminuí-las ou enfraquecê-las. Se alimentar direito também faz parte da adoração verdadeira. Amém? Se alimentar corretamente também faz parte da adoração verdadeira. E a verdadeira dieta, Deus já deixou para o seu povo. Agora, quais são as implicações disso? Quais são as implicações dessa tentação em relação ao alimento? Nós precisamos nos lembrar que foi a tentação do alimento que levou a humanidade toda a perecer. Um fruto bonito aos olhos, alimento bonito para os olhos. Mas Deus disse, esse é prejudicial. Quando nós olhamos para a história dos israelitas, irmãos, praticamente em todas as tentações deles estava o item alimentação envolvido. Todos os itens. Todas as tentações. A peregrinação do povo de Israel, 40 anos no deserto, irmãos, é um tipo da peregrinação da igreja do mundo para o céu. Agora é maravilhoso quando nós olhamos o ministério de Jesus e percebemos que a primeira tentação de Jesus também foi relacionada a quê? À alimentação. E sabe de uma coisa extraordinária? As respostas que Jesus deu para Satanás nas suas tentações, todas foram extraídas lá dos relatos da peregrinação do povo de Israel através do deserto. Em todas. Em outras palavras, louvado seja Deus, que onde o povo fracassou, Jesus venceu para refazer a história do povo de Deus, concedendo-nos vitória onde o povo fracassou no passado. Terceira lição, influência no caráter. A influência no caráter. Os versículos 6 e 7 falam da seguinte forma: Então eles se achavam dos filhos de Judá, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias o de Abdenego. Qual é a relevância disso? Quando a palavra de Deus fala sobre a tentativa babilônica de mudar o nome desses meninos, na verdade é bom nós entendermos que o nome na Bíblia, irmãos, é o símbolo do caráter. O nome na Bíblia normalmente está relacionado com uma experiência, está relacionado com o ministério, está relacionado com o chamamento daquele servo de Deus. Samuel significa pedido a Deus. Toda vez que Samuel assinava o seu nome, ou que ele ouvia o seu nome sendo chamado, ele se lembrava que ele foi pedido a Deus. Ele não estava ali a passeio. Ele era um presente de Deus para a humanidade, para sua mãe. Abraão, pai de povos, pai de multidões. Cada vez que Abraão ouvia o seu nome ou assinava o seu nome, ele lembrava da promessa de Deus que dizia assim: tu serás um pai de numerosas nações. Já imaginaram que coisa maravilhosa? Daniel, cada vez que Daniel ouvia o seu nome, ele lembrava o quê? Deus é meu juiz. Que nome extraordinário. Cada vez que você é chamado de cristão,
Isso tem algum significado para ti? Deveria ter. Na verdade, precisa ter. O caráter é aquilo que somos. Em Babilônia temos necessidade de, na prática e no testemunho, ser Daniel. Deus é meu juiz. Irmãos e irmãs, na atualidade, a Babilônia mística ao nosso redor, conforme nos explicou o pastor Adenilton no nosso retiro espiritual, ele disse assim: Babilônia é o dragão, é a besta e o falso profeta. Babilônia é uma coalizão de poderes que está batalhando contra vocês, e a batalha é na sua mente. A batalha é na sua mente. Sabem, queridos, nós estamos vivendo num mundo tão complexo, a corrupção ao nosso redor é tão grande, que talvez chegue um momento que a gente sinta vergonha de ser honesto. Eu estava falando para os homens da igreja lá no retiro, dizendo assim, fiz uma citação até de um autor americano, dizendo assim: a masculinidade está em declínio. Sabem por quê? É tanto ataque contra a masculinidade que parece que está ficando proibido dizer que é hétero. Já existe tantas letras nesse alfabeto da sexualidade, que o mais cômodo agora talvez seja a gente dizer de A a Z menos H, de hétero. Isso é complexo. Sabe por que é complexo? É complexo porque essas tentativas, elas vão batendo, vão massacrando e vão repetindo, e acontece o que Michelson Borges diz no seu livro, Nos Bastidores da Mídia. Você vai ficando com a consciência fatigada, as coisas vão se tornando tão comuns que parece que você não tem mais força para lutar. Tudo que é estranho e bizarro passa a ser natural e você já não estranha mais. Isso é uma tentativa de acomodar o teu caráter às ideologias que estão aí ao redor, como se você não tivesse mais força para ter identidade bem definida. E eu quero dizer uma coisa para vocês: qual é a única coisa que nós vamos levar da terra para o céu? Caráter. Caráter. É a única coisa. Então, Babilônia, ela chega forte em cima dos jovens de Deus. E agora ela então começa a mudar os nomes desses meninos. Daniel, que significa Deus é meu juiz, é transformado agora em Beltesazar, que significa Bel, que é um deus de Babilônia, proteja a sua vida. Misael, que significa quem pertence a Jeová, é transformado em Mesaque, que significa sou de pouca estima. Deixa eu abrir uma notinha de rodapé. Esse nome que colocaram aí em Misael, ele é muito significativo. Sabe por quê? Porque uma das mais fortes forças de Satanás, uma das maiores armas satânicas para destruir o povo de Deus, é nos fazer sentir que somos de pouco valor. É a vergonha tóxica, é uma autoestima baixa. Mas eu quero dizer, queridos irmãos e irmãs, que embora cativos nesse mundo, nós somos príncipes de Deus. Amém? Esses meninos eram cativos na Babilônia, mas na verdade eles eram príncipes do Senhor. Ananias, que significa Jeová é gracioso, foi transformado em Sadraque. Ele tem um significado incerto, mas é um nome que está relacionado com o Deus Shaduraku, que significa sou respeitoso de Deus. Azarias, que significa Jeová ajuda, foi transformado em Abednego, que significa servo do Deus Nabu. Isso era o que o mundo queria impor sobre eles. Agora, queridos irmãos e irmãs, vocês acham que no íntimo da alma esses meninos aceitaram essa imposição babilônica, sim ou não? Sim ou não? O capítulo 3 vai responder que não. No capítulo 3, quando todos se ajoelham diante do querer de Babilônia, esses três aí ousaram desafiar as normas e serem fiéis à sua consciência. Nós precisamos desenvolver uma fé na atualidade, irmãos. E jovens, que nos dê coragem de ficar em pé quando todo mundo se encurva. Precisamos desenvolver essa audácia moral. Essa audácia moral só pode ser desenvolvida através de uma espiritualidade bem definida. Daniel significa Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Precisamos crer que nós somos Daniels da atualidade, sim ou não? Sim. Queridos, não se preocupem. Apesar de toda a grandeza de Babilônia, Deus ainda é o
o juiz. No capítulo 1, Deus julgou Jerusalém. No capítulo 2, ele mostra o mundo todo para Nabucodonosor e o julgamento no final. No capítulo 3, os deuses de Nabucodonosor são julgados. No capítulo 4, o próprio Nabucodonosor é julgado. No capítulo 5, Babilônia é julgada. No capítulo 6, os amigos de Daniel que o colocam na cova dos leões são julgados. No capítulo 7, o Filho do Homem apresenta para Daniel a cena de juízo do mundo até o final, quando o poder da ponta pequena é julgado. No capítulo 8, começa a hora do julgamento. E o capítulo 11 termina mostrando o julgamento de Deus sobre toda a humanidade. Amém? O que o livro de Daniel nos ensina? Deus é meu juiz. Deus é o juiz. Então, querido, se Deus é meu juiz, eu preciso ter fé para aceitar as suas decisões. Aí está o Supremo Tribunal do crente. O Senhor nosso Deus é o supremo juiz. Se Deus é meu juiz, eu preciso deixar que Ele seja o juiz da minha vida, não julgando meus semelhantes. Deus é o juiz. Nós não podemos ser juízes da vida de ninguém. Conclusão, queridos. Diante desse desafio cultural, físico e moral, qual foi a conclusão de Daniel e seus companheiros? Capítulo 1, verso 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, nem com a doutrina de Babilônia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse. Que diz o verso 9? Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel 1, verso 8 e 9. Será que Deus vai conceder libertação para a sua juventude, para seu povo na atualidade também? Sim ou não? Vai ou não vai? Irmãos, Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Há uma citação no livro Profetas e Reis que diz que, do mesmo jeito que Daniel e seus companheiros foram colocados lá em Babilônia para representarem o caráter de Deus, nós estamos nesse mundo hoje, especialmente os jovens, para também representar o caráter de Deus na atualidade. Agora, jovens da minha igreja, você está pronto para ser um Daniel moderno? Um Misael, um Azarias e um Ananias na atualidade, na Babilônia mística desse mundo? Ou você está tão babilonizado que já não consegue mais perceber a diferença entre o certo e o errado? O cristianismo é careta? Os princípios de Deus estão ultrapassados? A tua mentalidade é progressista a ponto de você imaginar que aquilo que a Bíblia ensina está equivocado? Se você pensa dessa forma, reflita se você está sendo um testemunho de Deus na Babilônia ou se você está sendo um babilônico no meio da Jerusalém de Deus. Eu quero orar nessa noite, fazendo um apelo para aqueles que nessa noite querem dizer assim: Deus, eu não quero me contaminar. Quantos querem se comprometer com Deus e dizer: Senhor, eu não quero ser contaminado pela Babilônia, pelo contrário, eu quero firmemente não ser contaminado. Fique em pé onde você está. Eu quero orar por ti para que Deus te dê poder, para que Deus te dê forças, para que você seja um vaso de honra. Nós teremos uma música especial ou louvor final? Louvor final? Música especial? Vamos cantar a música especial e vamos orar todos juntos em seguida. Rei de Israel.
meu Deus, te fortalecerei, te sustentarei com minha mão, eu serei fiel. Vamos orar então. Deus bendito que habita nos céus, louvamos o teu nome pela tua imensa graça, pela tua bondade, pelo teu poder redentor. Senhor, estamos passando momentos difíceis nesse mundo, e o caráter do teu povo sempre será desafiado pela cosmovisão babilônica, pelo seu estilo de vida, pelas suas tentações, pelas suas sutilezas, pelas suas atrações pecaminosas. Eu quero te rogar, ó Deus, que nos dê a mesma firmeza, o mesmo caráter, a mesma pureza, a mesma resolução que tiveram aqueles jovens que te representavam naquela época. Que possamos, baseado no padrão deles, te representar tão bem na atualidade, que o mundo saiba que há gente fiel, consagrada, dedicada e fundamentada na tua palavra na atualidade também. Firma-nos na verdade, ó Deus, que nada venha nos separar de ti. Eu rogo bênção sobre o teu povo, rogo bênção sobre a tua juventude, e te peço, Senhor, que coloque no coração dos jovens da tua igreja uma fome tão grande da tua palavra, que eles, cheios de ti, em vez de serem influenciados pelo ambiente universitário, que eles possam ser verdadeiros missionários da verdade nesse lugar, testemunhando para aqueles que estão lá e que estão carentes da verdade que de fato supre a alma. Fortaleça teu povo e nos ajude, ó Deus, a cumprir fielmente a parte que nos corresponde, onde quer que estivermos. Obrigado por teu amor e usa-nos como teus servos. É o que te rogamos agradecidos em nome de Jesus, e todos dizem amém, amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês.